E o movimento, para mim, sempre eu falo assim, parece que é o número um assim, da receita médica. É inquestionável, assim, como é que é a palavra? É, inegociável, inegociável. E mais do que a intensidade, a constância. Então, só tenho 15 minutos. Às vezes, com 15 minutos, a gente pode fazer uma boa prática de fortalecimento, de mobilidade, né? E aí, a gente pode caminhar, pode alongar, pode respirar, mas fazer algo. Não dá para ficar sem fazer nada. Então, a alimentação mais o movimento, a gente vai trazer o equilíbrio, né? Sem precisar, tá? Igual esse homem da foto, né, gente? A gente poder fazer coisas. Eu tinha um grande mestre que falava para mim: vocês não vão passar fome, gente, vocês vão passar vontade. Só isso, tá? Só vontade. Então é isso, queridos. Vamos lá. Vamos abrir aqui para algumas dúvidas. Ah, uma dúvida: colesterol bom alto? Deixa eu ver. Como genética, o que pensa sobre medicamento nesse caso? Colesterol bom alto é ruim? Alto. Colesterol, você quer dizer o HDL, Ju, é isso? Porque a gente tem vários tipos de colesterol, né? Então, quando a gente tem um Oi, colesterol. tudo Oi, bem? Ó, oi. desculpa interromper. Mas Vou pedir ajuda. Colesterol alto, HDL bom, porque, né, sou eu, mas já faz mais de um ano que eu faço exames e o meu colesterol ruim é dito na medicina ocidental como alto. Eu tive isso desde que eu sou menina e agora com 50 anos os médicos, não, você tem que tomar remédio. Qual que é a sua opinião sobre esse caso? tá. Então, dependendo do grau do colesterol, poderia ter até uma dose baixa de estatina. Eu, particularmente, não aconselho muito a estatina antes de a gente tentar outras práticas. Primeiro, uma correção alimentar, que eu tenho certeza que você já está há anos, né? Exercício físico, porque você é a minha professora atualmente, então não tem, é inquestionável. Mas tem uma situação genética, inclusive de crianças. Eu recebi no consultório, às vezes, crianças, mesmo com estatina, e não conseguiam baixar essa hipercolesterolemia familiar, que a gente fala assim, até genético, né? É, no colesterol, a gente precisa trabalhar calor de fígado. Às vezes, por processos lá de trás. Às vezes, passou por infecções que ficaram resíduos. Às vezes, passou por alguma medicação, mesmo lá da infância, que fica guardado situações emocionais, como a gente já falou, fígado, né, colesterol. Mas eu diria de trabalhar através de fórmula magistral, que a gente vai trabalhar fígado, tirando os resíduos, desintoxicando e tudo mais, tirando muitas vezes o calor, umidade, calor de fígado, que tem fórmulas muito potentes que trabalham isso. E o monascos, que é a levedura de arroz vermelha, não sei se você já ouviu falar, que trabalha muito bem a hipercolesterolemia e a hipertrigliceridemia, ou seja, triglicérides e colesterol alto. É o monascos. Ele tem uma resposta muito favorável. Até porque o colesterol, ele é importante, então não sei que nível você tem, né? Tem gente que já está falando assim, cada vez está se reduzindo cada vez mais o nível de colesterol. E aí o que que a gente está tendo? Mais Alzheimer, né? Assim, muita gente tomando a estatina, reduzindo muito o colesterol, dessas doenças neurológicas que a gente tem visto com mais frequência agora, né? Quanto Parkinson, não se tem tanta relação, mas ao meu ponto de vista, não sei se alguém quer mencionar sobre isso, mas eu acho que. Eu vi até, desculpa interromper, mas é que você falou, faz todo sentido. O pessoal fala que até estão querendo reduzir essas taxas de medida e, por exemplo, o colesterol é muito importante para o cérebro, né? Tem que tomar muito cuidado, né, com tudo isso, essas medidas, né? Eu já Exato. vou marcar uma consulta com você, viu, querida aluna? Eu Tem queria que primeiro etapas para seguir, né? eu queria aproveitar, Ju, eu sei que você está aí na correria, para aproveitar para, se você pudesse, a gente vai fazer uma live junto, alguma coisa, mas Vamos, com certeza. Eu já quero você dando aula também no Mova, eu, viu? eu Se quero que meus prepara, eu vou falar com pacientes você. já façam com você. Por quê? Porque às vezes eu falo assim, E os meus alunos com você. mas ó, você vê, porque você foi muito generosa, nossa, incrível, muito bom. Essa reestruturação aqui, gente, eu sei porque faz poucos meses eu estava com uma dor no quadril, fiz uma análise, eu estava até no Brasil, fui visitar meus pais e tudo,
e falaram que era cirúrgico. Por quê? Porque surgiu uma espiculazinha na hora da cabeça do fêmur. A gente tem a cabeça do fêmur e a gente tem o fêmur, certo? E o acetábulo. Às vezes, essa cabeça do fêmur está um pouquinho mais aqui aberta e está pegando o quê? Está pegando essa cabeça aqui, tá pegando no acetábulo. Inclusive, às vezes faz clec, 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 né? E às vezes forma Aí tem que ir lá fazer cirurgia para raspar isso, né? Eu falei, cirurgia, eu preciso antes me reestruturar, porque estava um momento de vida também difícil, estava muito ir para o consultório em Barcelona, voltar muito tempo, muitos quilômetros de carro. Então, todos os processos que envolvem, né, de falar, nossa, vamos reestruturar, tá um momento de que existe uma mudança e um grande passo. Então, aceitar também esses momentos de transição. Então, agora eu estou realmente me engajando mais no trabalho online. Eu estou adorando o trabalho online. Estou realmente vendo que tem muita profundidade. Eu acho que até fico mais calma para a gente focar mesmo no que o paciente está me falando, em vez de querer fazer acupuntura e fazendo isso, fazer aquilo, fazer mil coisas, não. Porque, para mim, as fórmulas magistrais. Aí eu fui fazendo fórmula magistral para trabalhar essa desinflamação, tirar o processo de umidade e calor que estava formando lá, entre outras coisas, né? Porque o, o quadril aqui estava refletindo um processo de fígado, inclusive de nódulo na mama. Dissolveu o nódulo da mama, dissolveu essa sensação de que às vezes se sente um peso no fígado, e agora sem dor no quadril não faz nem um mês que eu tô com você, né? Treinando com você. Então, assim, gente, reordenar. E eu já posso falar que a Raquelzinha tem você tem uma hipermobilidade, né? Então esse ângulo seu estava aqui. Depois que a gente começou a reestruturar, você começou a criar linhas muito mais, né, saudáveis no seu braço, no seu ombro. Então é uma reestruturação, é um reequilíbrio. Tá lindinha, aluna nota 10, a Raquel. Precisava fazer esse elogio para você. Obrigada, Ju, obrigada por todos os teus ensinamentos. Muito, muito bom, gente. Ai, amei, amei. Passamos um pouco, né, para variar do tempo, mas eu acho que também com todas essas coisas que a gente conversou, queria até ter falado das músicas, né? Eu comecei o dia cantando ópera. E isso é uma coisa que eu também tenho nos meus estudos, músicas que ajudam a gente a expressar nossas emoções e algumas que deveríamos ouvir com mais frequência, né? Então, frequências que ajudam a gente, sei lá, mantras, a música de Ave Maria, que eu gosto muito e já está comprovado cientificamente como ajuda a nossa energia, Mozart. Enfim, e aí eu peguei e me lancei. Já faz um ano mais ou menos que eu, não é que eu sou uma cantora de ópera, muito menos, gente, mas a vibração da voz, né, junto com a cantora no YouTube, já estou me sentindo, e essa sensação assim de alegria, de expansão. A ideia é um pouco por aí, a gente poder achar. é, processos como esse, né? Hoje voltar a fazer parada de mão com você, dançar, cantar, fazer um passeio sem o celular, poder olhar as plantas, né? Poder olhar os pássaros, enfim, pequenas coisinhas assim que vão fazendo bastante diferença. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Mulher com fogacho, então deve evitar alho, cebola, cure, aumenta o calor. Sim, sim. Quem é usuário do Zoom, que quiser me perguntar mais, tem fogachos e toma água gelada. Então, Sueli, a questão dos fogachos, eu vou falar mais amanhã, espero que vocês possam estar. Tem uma deficiência de yin que começa a acontecer principalmente na perimenopausa, na menopausa ou pós-menopausa, depende de cada pessoa. Eu já estou nessa fase aí também. Mas por que que dá para a gente trabalhar os fogachos? Porque na hora que a gente começa a trabalhar essa deficiência de yin com as fórmulas magistrais, a gente equilibra né? Ou é porque o yang está muito alto também. Então a gente tira a inflamação e complementa com o tônico de yin, que vai fazer com que essa sensação de sufoco, às vezes as pessoas também têm até sudorese e tudo. A Dani teve que ir, não tem problema, depois assiste a aula. E que chás você gosta mais, Ju? O matcha? Na verdade, chá.
É porque, assim, se você puder conseguir diminuir café, não sei que se você já tá assim o café, mas o chá, na hora que eu comecei a tomar chá, gente, eu não suportava chá. E chá de camomila, chá de não, erva cidreira, não, capim-santo eu sempre amei, né? Mas os outros chás era difícil. Mas quando eu comecei a implementar isso na minha vida, tirar inclusive a teína, eu me senti muito mais em equilíbrio, sono melhor. Aí você fala, gente, mas como é que você consegue tomar camomila de manhã e não ter sono? Quando você tem um sono restabelecedor e profundo, vai rolar. Não pode tomar chá de camomila que rola, né? Agora, quem não quiser fazer esse salto tão grande, aí pode rodiziar um pouquinho, o Early Grey, um pouquinho de, pode ser o matcha, pode ser o chá verde, mas o importante é não também observar um mesmo, né? Para não trazer um processo, por exemplo, tá com frio e tá tomando chá de hortelã, gente, hortelã esfria, ou tá tomando chá de gengibre, canela e tem calor interno, vai piorar. Então, essas pequenas nuances, mas com pequeno tempo, assim, a grande maioria dos meus pacientes, como eu gosto de ensinar o processo para cada um saber um pouquinho do que está acontecendo, dá para desmistificar um pouquinho esse poder só do médico saber da medicina. Não, que a gente seja também partícipe do nosso processo de equilíbrio, né? E de saúde. Deixa eu ver. Musicoterapia, mova, raiz, sem gelado, café. Esse eu achei ótimo, tá? O mova já tá dentro também da minha lista. Ai, muito bom, gente. Pois, se não há mais dúvidas, né? Aí, minha mãe já tá mandando o coração, né? Quero agradecer minha mãezinha. A Gabi, a Luciana, a Marta, obrigada, Marta. Ai, você me dá tanta luz, gente. Que alegria te ter. A Heloísa, que está lá nos Estados Unidos, querida, que saudades. Aí a Célia, a Sueli, o utilizator do Zoom, eu não sei quem é. Vinícius, Brainá, que está lá no Mova também, Edive. Nossa, que comunidade linda. Então, obrigada e nos vemos amanhã. Beijos. Raquelzinha, você viu que tem bastante Movete aqui, viu? A Então, você Casa viu? Mova já é sua Você também. viu? Movetes Ana que vieram estão Vinícius. de parabéns. Aí a Juba, a usuária do Zoom também, Brainá. Se bobear, o Vinícius também é nosso Vinícius. Ó que Nossa, olha, legal. tô O até. Mova gosta de você, viu, Raquel? Vou te chamar depois pra gente conversar, viu, Tá Raquelzinha? Então, bom, ó, é o sim. Vinícius. Ele Que tá vindo aqui fazer ótimo. aula Mova aqui, professor Mova. Que Beijo também bom. para vocês. Beijo. Prazer. Boa tarde aí para vocês. Beijos.